Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal nesta sexta-feira, 27 de março de 2026, né? Voltamos a falar da guerra, né, entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. O Trump tinha dado essa semana para o Irã se resolver, para chegarem a um acordo, né? Ele tinha prometido, vocês lembram, né? No sábado passado, o Trump prometeu, tinha dado 48 horas para os iranianos resolverem o problema de Hormuz, né, o estreito, né, pararem de cobrar comissão, pararem de atacar os navios, para que então ele desistisse de destruir a infraestrutura energética do Irã, né? As estações de energia elétrica e outras, né? Aí ele prorrogou esse prazo para sexta-feira agora, né? Hoje venceria às 20 horas, né? Ontem à noite estendeu o prazo porque entrou mais uma carta nessa mesa aí que eu vou explicar aqui agora, né? Teve que prorrogar o prazo para os iranianos para até a Páscoa. E por quê, né? O que é essa nova variável que entrou no jogo? Que na verdade acho que já devia estar no jogo, mas não com um posicionamento tão firme. É que a gente está vendo aí que o Vladimir Putin, né, agora entrou no jogo enviando os tais drones kamikaze para o Irã. Não é? Aí muitos vão perguntar assim, mas o Putin não está junto com o Trump? Eles não estão juntos para destruir os globalistas? Estão. Mas qual que é a vantagem do Vladimir Putin agora em querer prolongar essa guerra, né? Dar, digamos assim, fôlego para os iranianos dizerem não para o Trump. Não, pode mandar aí o seu ataque que a gente vai encarar, nós não queremos terminar a guerra. Por que ele está fazendo isso? O primeiro motivo e o motivo principal é porque o Donald Trump ele teve que suspender as sanções sobre o petróleo russo, né? Depois que ficou difícil conseguir petróleo pelo Estreito de Hormuz, né? Ele foi obrigado a retirar as sanções do petróleo russo para o preço não disparar, né? Para mais de 130 dólares o barril, né? Isso foi excelente para os russos. Então agora para os russos eles querem manter essa situação. Percebam vocês que estão me ouvindo como a geopolítica é complicada, né? Como o jogo é bruto, é pesado. Você tem que pensar em todas as múltiplas variáveis, né? E agora entrou essa na mesa, mais uma. Para os russos agora interessa prolongar esse conflito, deixar o Irã mantendo o Estreito de Hormuz fechado, para quê? Para eles venderem o petróleo deles, não é? Agora, muitos podem até criticar o Vladimir Putin. Não, ele não poderia ter feito isso. Pô, os americanos não ajudaram a
né, através da OTAN, ali não ajudaram, não deram dinheiro, armas para o Zelensky combater os russos? E aí? Por que o Putin não poderia fazer o mesmo agora com o Irã? É complicado, né? A coisa é extremamente complicada. É difícil. Entrou então mais uma variável. Vamos ler a matéria que fala sobre isso, que ela saiu no Financial Times e também no Zero Hedge. Foi traduzida lá no TOT 3126, né? Mais uma variável na guerra, que agora são os drones kamikazes russos, né? Então o que ele diz aqui é: um alto funcionário ocidental disse a repórteres do Financial Times que novas informações indicam que Moscou está se preparando para enviar um lote de drones kamikazes ao Irã, como parte de um pacote de apoio muito mais amplo, com o conflito então entre Israel e Estados Unidos e o Irã se aproximando da marca de um mês, ou seja, a partir da semana que vem entraria na 5ª semana do conflito, né? E o Putin entrou agora para prorrogar esse conflito, coisa que não pode, né? Porque está impactando o preço do petróleo, mas ele está pensando na Rússia dele, ele quer vender o petróleo dele, né? E acha que está dentro de um determinado grau de justiça, porque, né, os americanos também ajudaram a Ucrânia do Zelensky a atacá-lo. Vocês veem como mais cedo ou mais tarde as coisas acabam vindo, né? Questionado sobre o envio por drones, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres do Financial Times: existem muitas notícias falsas circulando no momento. Uma coisa é certa: continuamos com o nosso diálogo com a liderança iraniana. Quer dizer, ainda que seja a liderança que sobrou, né? Agora a questão não é nem por ajudar a liderança iraniana que os russos não têm esse nível de solidariedade. Com certeza é para manter o Estreito de Hormuz fechado para eles poderem vender o petróleo deles. Uma coisa é certa: as forças iranianas lançaram que as estimativas apontam para até 3.000 drones contra bases aéreas americanas, né? Infraestrutura energética, petroleiros, portos, radares em países vizinhos do Golfo, em retaliação das forças americanas, israelenses e aliadas. Só que esses eram drones iranianos mesmo, né? Segundo a reportagem do jornal Financial Times, o Irã poderá precisar de suprimentos adicionais de drones após uma atualização noturna da Operação Fúria Épica. O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, almirante Brad Cooper, afirmou na quarta-feira que as forças americanas atingiram seu alvo de número 10.000. Foram mais de 10.000 ataques dentro do Irã, somente os americanos. Se juntar com Israel, não dá para dizer quantos milhares aí de alvos foram atingidos, né? E isso, com certeza, essa história de que os russos vão fornecer os drones, isso veio de informações da inteligência ocidental, né? Da CIA, do Mossad, da NSA, do MI6 britânico, né? Então agora os iranianos vão ter fôlego para continuar a guerra. Dizia-se alguns dias atrás, no começo dessa guerra, que aquela nação que as suas armas e munições acabassem primeiro perderia a guerra, não é? Agora o Irã está recebendo um fôlego aí, se bem que ainda, volto a dizer, é a nação mais prejudicada nessa guerra. Israel também, porque é um país menor, está sendo duramente castigada pelos mísseis iranianos, né? Mas o Irã, 10.000 ataques só dos Estados Unidos não é pouca coisa, não. E eu estou falando de um prazo curto, né? Vai completar um mês amanhã, né? Dia 28, amanhã completa um mês, né? Então, o que ele diz aqui? Brad Cooper afirmou que as forças americanas degradaram severamente as capacidades de mísseis iranianos e bombardearam intensamente todos os seus locais de produção de mísseis, drones e seus equipamentos navais. Então, ou seja, minou a capacidade de armas e de munição do regime iraniano, né?
Ele acrescentou que as taxas de lançamento de drones e mísseis do Irã caíram 90% e que 2/3 de sua base militar industrial foram destruídos ou gravemente danificados. Eu até acredito, porque se começa a receber informações de várias fontes, né, de inteligência principalmente, da onde estão localizadas essas bases e essa base militar industrial iraniana, né? E com certeza os americanos devem estar atingindo esses locais, né? Eles sabem que tem que interromper a produção de armas no Irã. E agora descobriram que, ainda interrompendo a produção de armas no Irã, quem vai fornecer agora os drones kamikaze são os russos. Aí eu pergunto, com que grau de moralidade, porque agora vamos entrar no aspecto moral, os americanos vão dizer que o russo não pode. Não pode fazer isso, né? O russo não dizia que os americanos não deveriam fornecer armas para a Ucrânia? Pensa como a proporção é parecida. E agora, não é? Pois é. Agora, apesar de ser um outro governo norte-americano, que esse aí, o Donald Trump, ele cortou muita coisa, deu aquela baita bronca, aquele baita esporro no Zelensky na Casa Branca. Vocês lembram disso logo no começo do governo, ano passado, né? Ainda assim, parece que para os russos não foi o suficiente, porque os russos devem estar com os americanos também na garganta. Aqui eu estou isentando, estou saindo do relacionamento pessoal entre o Trump e o Putin, que é um relacionamento, né, pessoal entre eles, com o objetivo de destruir o maior inimigo da humanidade, que são os cartéis financistas, os globalistas, né, da New World Order, né? Isso aí eu estou desconsiderando. Agora eu estou falando de governo russo para governo norte-americano. Então chegou a hora agora do pagamento, vamos gerar, né, dos russos darem o troco. É ruim, né, uma situação dessa, não. Outro oficial de segurança ocidental informou ao Financial Times que o tipo de drones russos no carregamento previsto ainda para esse mês, para ir para o Irã, não foi determinado ainda, né? O oficial afirmou que Moscou provavelmente entregará os drones Gerran 2, que são basicamente cópia do Shahed 136, que é um projeto iraniano, que os russos também usaram contra os ucranianos, né? Antônio Giustosi, pesquisador sênior do Royal United Services Institute britânico, né, disse sobre os iranianos: eles não precisam de mais drones, eles precisam de drones de melhor qualidade. Eles buscam capacidades muito mais avançadas. Nicole Grajewski, professora da Sciences Po em Paris, especializada em Rússia e Irã, observou que os russos aprimoraram drasticamente os drones iranianos Shaheds, incluindo modificações nos motores, na sua navegação e nas capacidades anti-interferência. Portanto, todos esses sistemas já são muito mais avançados do que os iranianos produziam internamente lá dentro. Ou seja, os russos compravam os drones Shahed dos iranianos, melhoravam o que eles tinham de defeitos, de falhas, né, e usavam contra a Ucrânia. E agora querem, né, aproveitar essa melhora, construíram um novo drone, esse Gerran 2, que eles vão revender para os iranianos usarem contra israelenses e as bases norte-americanas lá no Oriente Médio. Então o redesenho agora, né, é que se os Estados Unidos da América, junto com a OTAN, ajudavam os ucranianos a atacar os russos, agora os russos vão ajudar os iranianos a atacarem os americanos, né? É a lógica dessas duas guerras, que é absurdo, né? Mas é uma lógica, ou seja, chegou a hora agora do pagamento, né, pelo apoio norte-americano e da OTAN contra os russos, né? Eu estou falando isso na visão russa da situação, ó. O Nicole Grajewski, ela alertou que qualquer novo lote de drones de fabricação russa enviado ao Irã
poderia melhorar significativamente toda a eficácia e os objetivos dos ataques com os drones iranianos. Ou seja, eles vão acertar mais rápido e mais fácil os alvos com essa tecnologia russa agora, né? Lembre-se de que nosso relatório sobre a cadeia de suprimentos de um drone iraniano que caiu encontrou um chip de orientação russo com componentes ocidentais nos primeiros dias do conflito. Além disso, a China também parece estar fabricando os drones kamikaze de baixo custo para serem usados nessa guerra. Então, quer dizer, se entrar a China no meio também, aí fica difícil, né? É aquela história, o regime iraniano ele não vai ser derrotado. O máximo que vai acontecer, eles vão ser enfraquecidos, ou seja, o Trump já imaginou, eu acredito que ele começou essa guerra, quando ele começou a guerra falando em 4, 5 semanas, né? Ele já começou também contrariado, que eu acredito que ele não queria fazer isso, foi muito pressionado pelo lobby israelense dentro dos Estados Unidos, né? Como eu já dizia aqui em outras análises, foi obrigado a começar essa guerra, mas já imaginava que se retiraria dela. Por isso é que ele deu aquele prazo de 4 ou 5 semanas. Porque na cabeça do Donald Trump era enfraquecer o regime iraniano o máximo que ele pudesse. Na cabeça do Netanyahu já era derrotar e arrancar do poder o regime dos ayatolás, que eles tentaram lá em janeiro, a gente falou sobre isso, usando o Mossad, desestabilizando, né? Criaram coragem para trazer muitos iranianos para a rua, para começarem um movimento de protesto, achando que, né, na sua inocência, que através desse movimento de protesto nas ruas, iriam arrancar um regime sanguinário e teocrático, que é o regime iraniano, do poder. Falharam miseravelmente nessa questão e o único jeito era tentar pela via da força bruta. Só que sem botar os soldados no território, eles não vão conseguir, né? E pelo que eu entendi, os americanos não estão dispostos a entrar no Irã. Houve um boato de que eles estariam dispostos a talvez entrar na ilha de Karg, lá no Estreito de Hormuz, que é para liberar a navegação. Mas aí entrar dentro do território iraniano, né? Embora a ilha de Karg faça parte ali do Irã, ela está no estreito ali, né? Bem ali na passagem, né? Então seria diferente entrar no país inteiro, né? Que os americanos, o Donald Trump já disse que isso não vai acontecer, mas para o objetivo de Israel, né, que é trocar o regime, entrar lá, arrancar os remanescentes do regime que ainda estão, né, a cabeça que sobrou da guarda revolucionária, né, o filho do Ayatollah, que parece que está comandando lá, arrancar os últimos burocratas, ali, os últimos líderes do poder e trazer o Shah lá dos Estados Unidos, empossá-lo, mudar o regime com segurança, com paz social, vocês não vão conseguir. Isso aí, principalmente no curto prazo, né, os israelenses não têm material humano para entrar dentro do Irã e fazer isso aí, dependem dos americanos, e o Trump não está disposto a isso. Então, essa guerra deve se encerrar logo, ainda mais agora que os russos entraram na parada, né? Fornecendo armas para o Irã, principalmente esses tais drones kamikazes. Então, muito provavelmente, né, eu diria para vocês que a minha opinião é que realmente eu acho que essa guerra pode durar só até a Páscoa, para os americanos principalmente, para o Donald Trump. Ele vai dizer que talvez, fiz um acordo, eles vão liberar o estreito, eu não vou atacar mais, pode até ser que por baixo dos panos ele aceite pagar alguma coisa, porque os americanos pagam, né? Quando eles saem, deixam, vamos dizer assim, alguns estragos, eles pagam o Talibã lá, eles mandam dinheiro para o Afeganistão, para o Talibã, toda semana, desde a retirada ali, né? Então, e dinheiro para essa gente é o que efetivamente interessa, né? Eles têm a máquina do dólar lá, então, muito provavelmente, pode ser que eles façam um acordo de bastidores para pagar uma indenização X para o regime iraniano, acaba com essa guerra, libera o estreito
E Israel, muito provavelmente, não vai ter condições de continuar sozinha, né, lutando contra o Irã. Vai ter que se retirar. Né? Vamos ver, vamos aguardar. O prazo é até a Páscoa. Acredito que o Trump não vai estender mais do que isso aí. E agora a situação piorou porque o regime iraniano não vai apitar tão cedo recebendo armas russas, né? Recebendo esses drones kamikazes russos. Muitos podem se perguntar, poxa, mas que situação, a Rússia entrou, a Rússia agora ela quer descontar, né, dentro de um grau de equilíbrio, aí, né, uma proporção, ela quer descontar tudo que os norte-americanos, principalmente na época do governo Biden, né, o que eles fizeram. Lembrem-se todos que estão me ouvindo que no final, praticamente no final não, nos últimos meses da guerra ali do Biden no poder, logo depois que o Trump já tinha sido eleito, ele autorizou o Zelensky a usar os mísseis lá, os Ataque MS, né? E os britânicos também autorizaram os Storm Shadows a jogar dentro do território russo. E aquilo foi que estendeu, então provocou uma escalada na guerra. Foi em novembro de 2024, poucos dias depois do Trump ser eleito. Então, agora os russos vieram a desforra. São as guerras, é assim que funciona, né? Infelizmente, vamos ver, vamos torcer para o Trump acabar com essa pataquada logo, né? Embora o regime lá vai continuar completamente desfalcado, não é mais o que era. Eles vão ter que mudar o esforço de guerra para esforço de reconstrução, né? Infelizmente para o povo pode até piorar, porque o esforço de reconstrução eles vão tirar recursos do povo, né? Eu digo, o regime iraniano vai tirar recursos do povo, que já vinha fazendo, né? O povo já estava vivendo uma crise hídrica, né? Infelizmente é o resultado dessa situação toda. O que interessa agora é o Trump conter a escalada dos preços do petróleo para não provocar a crise que os donos do mundo querem para implantar o tal do Great Reset. E muitos podem até perguntar aí, mas aí não é interessante também para o Vladimir Putin evitar a escalada para implantar o Great Reset? Depende. Se o BRICS já tiver com uma estrutura pronta para uma nova moeda global, né, o Putin vai dar risada se quebrar o dólar. Eles vai dar risada. Olha, agora quebrou o dólar, fizeram o Great Reset e a nossa moeda aqui, o Unity, né, não é o tal do Unity, a moeda dos BRICS, que se falou até que já existia, mas que não está sendo usada, né, tiraram de circulação, ou seja, não foi implantada efetivamente por causa da vitória do Donald Trump, né? Então, você pode ter certeza, você que está me ouvindo aí, que também para o Putin não vai impactar tanto a quebra do sistema financeiro ocidental, o Great Reset. Ele já está fora, né? Ele já está fora, ele já sofreu sanções, ele já está fora do sistema ocidental aí, né, financeiro, sistema financeiro ocidental. Então, enfim, mais um dia na guerra do cume da montanha. Vamos ver onde isso vai terminar. Falta uma semana, basicamente, até a Páscoa, né? Até 9 dias até o final da Páscoa, que é no domingo, dia 5. Vamos aguardar. Gente, muito obrigado a todos. Estamos aqui no final do mês. Colabore com esse canal com qualquer valor, por favor. A nossa equipe aqui, a gente está dependendo. Março foi muito ruim para nós no quesito financeiro. Eu entendo que o pessoal está passando por dificuldades, mas por favor não abandone esse canal, tá bom? Eu agradeço imensamente a todos que puderem fazê-lo. Muito obrigado, um excelente final de semana para todos. Eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.